Vamos ficar em pé e vamos ler juntos. Hoje é o nosso primeiro encontro, nós vamos estar reunidos aqui todos os dias até domingo, de modo que hoje é quarta, a gente vai ter um caminho juntos. E eu não vou estar fazendo palestras, eu vou estar só abrindo a Bíblia e pregando com simplicidade a palavra da graça de Deus. De modo que eu espero que você venha, porque a gente nunca sabe quando Deus vai Ele mesmo resolver fazer aquilo que a gente não estava esperando. E toda hora eu sou surpreendido pela graça de Deus. Num dia absolutamente normal é maravilhoso. Mas quando Deus resolve falar com a gente, então é algo indescritível. E é na esperança de que Ele faça isso qualquer hora dessa, com aquela força e com o poder que faz a gente discernir a diferença entre o ensino do homem, por melhor que seja, e aquela palavra rica, viva, queimante e completamente alteradora de Deus que chega ao coração da gente. Hoje eu quero ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, do verso 1 ao verso 14. Mateus, capítulo 22, perdão. Mateus 22, do verso 1 ao verso 14, que diz assim: de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Estes, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ó Pai, vem agora sobre nós e ilumina nossa mente, nosso coração. Tira de nós todo preconceito, toda premeditação, todo autoembargo à verdade. Arranca de nós todas as nossas defesas, os nossos medos, e permite que o nosso coração fique pronto, ávido, atento, reverente, ansioso, cheio de expectativa santa, de que Tu venhas ao nosso encontro e nos visites e realizes em nós aquilo que homem nenhum pode realizar. Que o Senhor inicie processos de cura, de libertação, de pacificação, de tranquilidade, de sossego para a mente. Que Tu nos dês refrigério, que Tu tires o jugo pesado que está sobre muitos de nós, as culpas, os medos, as dívidas. Que o Senhor levante a nossa autopercepção arruinada, baixada, culpada, neurotizada, e que Tu tragas para o ser de cada um de nós aquela manifestação da vida que é.
e que não depende de animação de pratos e nem de circo, mas que é fruto dos rios de água viva que brotem do coração, do poder vivo do Deus vivo em nós, e dessa graça na qual estamos firmes e em cuja posição fomos colocados para encontrar paz. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Quando Jesus falou essa parábola, o contexto era completamente diferente do nosso. E ela é uma verdade cuja aplicabilidade recai sobre os mundos os mais diversos. Ela não ficou fixa, presa aos tempos e aos dias de Jesus. Mas para a gente entendê-la para nós, é preciso entender como eles a entenderam para eles. E o que Jesus está falando é do reino. E ele está dizendo que o reino de Deus se assemelha a uma festa de bodas. Quando um pai, um homem, prepara as festas e as bodas do seu filho. E ele vem preparando há muito tempo, esse tempo de encontro, de reconciliação para alguns, ou de celebração para outros, mas de alegria para ele, porque ele havia preparado a noiva para o seu filho. E ele começa a mandar emissários, uma vez que ele determina que o dia chegou e tudo está pronto, e os preparativos foram acabados, agora só falta o pessoal chegar. E ele então começa a mandar os convidados, anúncios, emissários que vão e dizem: olha, a festa está pronta. Mas o que acontece é que escusas, desculpas começam a ser dadas. Alguns têm razões completamente nobres do ponto de vista do cotidiano. Eu acabei de fechar um negócio, não estou podendo ir agora. Ou eu comprei um campo. O Lucas, no capítulo 14, nos dá uma outra versão dessa mesma ideia. E há até quem diga: eu casei, estou saindo de lua de mel. Portanto, todas essas argumentações parecem absolutamente plausíveis. Quem é que gostaria de interromper a sua lua de mel para ir para o casamento de quem quer que seja? O fato é que na narrativa imediata, aqui em Mateus 22, não só os emissários receberam a escusa de que não queriam e os convidados não estavam aceitando o convite para irem para a festa, mas ainda houve um incidente horrível. Porque alguns desses que foram convidados foram tomados de um espírito de profundo ódio e irritação e resolveram maltratar e matar os emissários. A notícia chegou ao rei e ele ficou profundamente irado e enviou as suas tropas. E as tropas destruíram a cidade daqueles homens. E agora a ordem mudou. Ele disse: a festa está pronta. Tudo está feito. Os meus bois e cevados estão abatidos. Os preparativos concluídos. Mas os convidados não eram dignos. E depois, pelas ruas, pelos becos, pelas esquinas, pelos cantos, no texto de Lucas, pelos antros da terra, pelos atalhos, por qualquer lugar. E trazei a tantos quantos encontrardes. E aqui na parábola, em Mateus, eles saem e começam a forçar a todos quantos encontram para que venham para a festa. Não há nenhum critério de pré-seleção. Não é preciso ser saudável, porque lá em Lucas 14 está dito que vieram cegos, coxos, paralíticos, mancos, adoecidos, gente com toda a sorte de deformidades. Nem é preciso ser um indivíduo moral e eticamente que se apresente como o Gandhi da vida. Porque está dito: chamem a todos, a maus e a bons. A gente que carregue evidências e demonstrações de uma conduta apreciável e também aos completamente não apreciáveis. Não há qualquer categoria de pré-seleção, de qualquer nível ou de qualquer modo. O convite está feito. Quem quiser vir, venha. E aí as pessoas vieram.
E diz o texto que quando esse dono da festa entrou no lugar onde a celebração estava acontecendo, ele observou uma única pessoa que não estava vestida de trajes nupciais. E foi a ele e perguntou: amigo, como foi que você entrou aqui? E a palavra de Deus aqui diz que ele emudeceu, que ele ficou passado, ele não tinha resposta, não tinha o que falar, o que dizer, nem o que argumentar. Como foi que tu entrastes aqui? E ele emudeceu. E o rei disse: tirai-o e lançai-o fora, nas trevas, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Existem algumas ocasiões nas quais essa mesma frase, muitos são chamados e poucos são escolhidos, é utilizada de modo completamente diferente dessa aqui, porque aqui muitos são chamados e o único escolhido é escolhido para sair da festa. Geralmente, nos contextos outros da Bíblia, muitos são chamados e os escolhidos são escolhidos para algo melhor. E aqui está demonstrado que esse critério se aplica em qualquer direção. O pau que dá no Chico, dá no Francisco também. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E no caso aqui, o escolhido é para sair. E exclusivamente porque não estava vestido com as vestes nupciais. Do ponto de vista histórico, essa parábola nos conta da insistência do amor de Deus se comunicando com o povo com o qual ele tinha um pacto. Um pacto que foi feito com clangor de trombeta, nuvens escuras, tempestades e terremotos, ruídos e uivos absolutamente chocantes. Uma presença tão esmagadora de Deus que aqueles que viram e ouviram disseram a Moisés: fala tu a nós, mas não nos fale o Senhor. E ali eles tomaram e fizeram um pacto de que seriam um povo de Deus e estariam o tempo todo vigilantes, esperando a convocação para as bodas, porque a vida deles em si não carregava a própria finalidade deles mesmos. Eles existiam olhando adiante na direção de um chamado maior e de um convite que só se realizaria para além do plano imediato da vida. Só que com o passar do tempo, eles perderam a paixão, eles perderam o sentido, eles perderam a visão desse chamado, eles perderam a expectação dessa alegria, eles perderam o desejo enorme de conhecer e mergulhar nessa glória. E aquilo que era o reino de Deus passou a ser reino deles. E os interesses foram se voltando cada vez mais para eles mesmos, para as suas vidas, para o seu cotidiano, para o seu negócio, para os seus endereços, para as suas trocas afetivas, para o cotidiano, com todas as coisas importantes e fundamentais que o cotidiano carrega, mas que se tornam completamente nulas e malignas quando não estão impregnadas de uma finalidade que as transcenda, que aponte numa direção maior do que a coisa imediata em si. A coisa imediata em si tem o poder de escravizar a nossa consciência e impedir completamente o discernimento da vocação e do chamado. Aí ele enviou profetas. Profetas de todos os tipos. Profetas de todas as caras. Não faltaram profetas. O cardápio profético foi abundante. Alguém podia dizer: eu não gosto desse tipo, mas não podia dizer que não gostava de todos os tipos, sob pena de estar dizendo que não gostava mesmo era da mensagem. Porque eles vieram com todas as caras, dos mais esquisitos, excêntricos, como Elias, ou João Batista, na outra ponta do processo, muito parecido, um dídimo, um gêmeo de Elias. Eliseu, com miraculosidades extraordinárias, intervenções incríveis. Um Isaías, com profecias poéticas, mágicas, ardorosamente trágicas e belas.
Um Jeremias condoído, solidário, angustiado, deprimido, sentindo dores de todos em nome de Deus. Um Oséias que tem que carregar o karma de ser o marido da Gomer, de ver a sua esposa ser a Maria Batalhão da cidade, e todo mundo se utilizar dela simplesmente porque Deus queria fazer do indivíduo uma mensagem e dizer: assim como tu mantens a tua fidelidade em meu nome para com a tua mulher que é prostituída, assim também eu mantenho a minha fidelidade para com o povo de Israel, apesar da prostituição espiritual deles. A quantidade de vozes, de falas, de palavras, de enviados, de mensageiros divinos foi imensa. O texto de Lucas diz, de maneira mais primorosa nesse aspecto, que chegou uma hora em que os convites foram recusados de maneira tão sistemática que este que é o interessado maior em ajuntar essas pessoas que um dia ele disseram: nós queremos ser parte do teu reino, ele mesmo enviou o testemunho de profetas e até o testemunho de seu próprio filho, mas a ele também mataram. É quando tudo muda. E aí a gente tem que pensar no que está acontecendo no processo histórico, no endurecimento de Israel, na dureza de corações, na dessensibilização que os possuiu, num processo de dormência de alma, de cegueira total, a vontade imensa de que o reino de Deus acontecesse de modo material e que sinalizasse prosperidades e poderes humanos, era o que habitava o coração deles. Um convite para desinstalação, para andar pela fé, para seguir a nuvem, para se deixar levar pelo vento, para não ter pousada fixa, para não chamar de meu amor e de meu bem pedra nenhuma dessa terra, nem poder algum deste mundo. Era demais para eles. Primeiro pediram um rei, e Deus lhe deu um rei. Pela via dos reis se corromperam. Deus lhe deu profetas, e foram poucos os profetas que não foram corrompidos pelos laços que eles mesmos armaram. Seus sacerdotes se transformaram em seres malévolos, em negociantes do sagrado. E o lugar do culto e do templo, uma abominação, um despacho de tamanho monumental, afrontando a Deus, era o templo. Aí, de repente, quando a recusa se estabelece como final, ele diz: agora a minha festa vai ficar cheia. Porque esses que eu estou convidando há alguns milênios não eram dignos do convite. Eles se sentiram importantes demais para o meu convite. E agora eu quero que vocês saiam. E vocês vão a todos os becos do mundo. Encontrem cada criatura. E anunciem essa boa nova, de que há uma festa pronta. E que houve um dia convidados que não se sentiram dignos do convite. Mas agora o rei do reino está convidando a todo homem, a toda mulher, a toda criatura, bons e maus, simples e complexos, doentes e saudáveis. Quem pode ensinar e quem só tem a aprender. Quem acha que um dia soube e quem nunca soube de nada. Qualquer um, em qualquer lugar. Não importa a sua condição, não importa as marcas e feridas que traga, não importa os seus aleijões, as suas deformidades, as suas feiuras, não importa como sejam interpretados e vistos pelos dignos que não aceitaram o convite. Não importam o que digam da população que venha para a minha festa. A festa é minha. Eu convidei aqueles aos quais um dia eu havia convidado e eles tinham me dito que desejariam fazer parte
dessa boda eterna que eu estou instituindo, mas agora eles não têm tempo para isto, eles se tornaram um fim em si mesmos. Por isso o meu convite muda. Vão aos desassistidos, chamem os infelizes, conclamem os que choram, os desconsolados, os Lázaros das esquinas, os angustiados, os aflitos, os publicanos, os pecadores, as meretrizes. Chamem aqueles que não têm coragem de olhar para cima, porque não se sentem dignos de Deus. Chamem aqueles que não conseguem se sentir completamente localizados nesse lugar que é um culto à presunção do homem a si mesmo. Os que não se sentirem bem, não aceitando o convite e a oferta de que há algo bom lhes esperando, esse é o indivíduo ideal, esse que não consegue se ver fora dessa chance que eu estou dando. Podem ir, podem chamar. E eles foram. E a casa ficou cheia. O interessante quando a gente olha para isso é observar que, como no curso da história, Deus sempre foi livre para ser Deus. Você começa lá no livro de Gênesis e você vê uma semente divina se manifestando em Abel e ele é morto por Caim. Caim estabelece um processo de consciência no qual a relação com Deus se baseia na construção e na produção daquilo que o ser humano pode amealhar e arregimentar para trazer a Deus como oferta. Ou seja, o capital é do homem e Deus que se agrade da minha produção. Abel trouxe sangue, nenhuma virtude própria. Apenas a consciência de que algo teria que cobri-lo, vesti-lo e fazer expiação pelos seus próprios pecados para que ele fosse aceitável diante de Deus. Desde o início que essas vias estão determinadas. Caim matou a seu irmão, mas não matou a fé que o habitou. Depois de morto, ainda fala. E a história inteira da Bíblia é a observação desses dois caminhos o tempo todo. Do culto, que é fruto da presunção do homem, que acha que pode, que acha que tem o poder na mão dele. Entre nós a gente já não oferece o fruto do nosso trabalho e nem tampouco arregimentamos a produção dos nossos bens para dizer a Deus: vê, eu te dou aquilo que eu mesmo produzi e que seja agradável a ti. Hoje em dia a gente mudou isso por várias outras formas de coisas, mas a presunção é a mesma. Eu declaro, eu decreto, minha palavra tem poder, os anjos me estão submissos, eu dou o dízimo, Deus me honra, eu adianto a grana, Deus banca, eu compro a carta de fiança, vem o empréstimo celestial a fundo perdido. Mas é a mesma espiritualidade, a mesma doença, a mesma arrogância, a mesma enfermidade. E Deus não tem nenhum compromisso com aquilo que um dia foi. Nenhum. O jardim do Éden foi, não é mais. Procure-o e ache-o. Você olha para o povo hebreu. Onde estão os hebreus? Eles viraram judeus, que viraram uma nação, que construíram um templo, que escolheram para si reis, que pretenderam transformar o conhecimento de Deus em tábua, em pedra, em muralha, em religião, em instituição, em sacerdócio, numa verdade elaborada, sistematizada, para ser ensinada, para se fazer proselitismo, prosa, apenas prosa que conquista o coração dos incautos. E aonde estão eles? Continuam fazendo seus cultos.
Mas Deus não teve nenhum pudor de simplesmente passar por cima. Como diz aqui a parábola, enviar os seus exércitos e destruir a sua cidade. O que aconteceu com efeito no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi destruída. Não tem nenhum pudor de simplesmente dizer: aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque o reino de Deus segue, independentemente de quem se sente digno do convite ou não, independentemente de quem o aceita ou não aceita, a liberdade de Deus no reino de Deus é absoluta. E aí ele muda de ideia. Nunca brinque com a falácia de que as ideias de Deus estão carregadas de fixidez. Ele é aquele que jura e não se arrepende, jurou por si mesmo e não se arrependerá, que constituiu Jesus sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isto está feito e não muda. No entanto, meu irmão, em Jerusalém não é o lugar onde se deve adorar. Nem tampouco no Monte Gerizim, em Samaria. Porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não se prende a uma geografia, não se prende a uma nação, não se prende ao pedigree genético de Abraão, não se prende aos cultos e às formalidades instituídas, mesmo que tenha sido na Escritura. Ele vai largando as coisas, especialmente depois que todas as coisas ganharam a sua convergência, a sua consumação, a sua plenitude, a sua realização e a sua síntese absoluta em Jesus. Tudo mais ficou para trás. Agora, os convidados não eram dignos. E ele está convidando gente de todos os lugares e de todos os tipos. Ele não está perguntando pelo seu pedigree, nem pela sua ascendência, não está perguntando pelo seu currículo vitae, não está perguntando por absolutamente nada. Ele só está fazendo um convite dizendo: a festa está pronta. Quem quiser vir, venha. A questão para nós é basicamente a seguinte: você diz: poxa, você está chovendo no molhado, eu já aceitei o convite. E é aqui que reside o nosso engano. A minha convicção espiritual é de que eu estou aqui fazendo um convite para a festa. E não que nós estejamos na festa juntos. Eu estou aqui em nome de Jesus para te convidar. Para as bodas e para a festa. E não fica achando que porque você veio aqui, você está dentro dessa festa, porque pode ser que não. O texto mesmo deixa claro que muitos são convidados, mas poucos vêm. E dentre os que vêm, há até quem não fique. Aí você diz: mas o que isso tem a ver comigo? Olha só, meu querido, para aceitar o convite para essa festa, só há uma condição. Uma única condição. É você se aceitar vestir dos trajes nupciais. Ninguém está perguntando por mais nada. A religião é que faz uma pré-seleção extraordinária. Não sem antes te seduzir e te enganar. Na chegada vale tudo. Venha como está. Aí o cara acredita. Aí ele vem manco, trôpego, arrebentado, adoecido, neurótico, paranoico, tarado, esquisito, aflito, dependente, viciado, fragilizado, todo quebrado. E o convite é: venha como está. Jesus vai libertar você. O pobre coitado só não sabe que esse prazo de validade da graça que é oferecida a ele é curta. Demora mais ou menos do caminho de lá até aqui. Depois colocam o sujeito numa certa classe de catecúmenos,
ou de integração, ou de chegada, ou seja lá o que for, ou escola de profeta, seja lá como for. E o sujeito tem um prazo. Se dentro daquele prazo ele não confessar que ele virou um ser completamente diferente, e não puder dar testemunho disso para todos, e não puder manifestar esse testemunho tocando na banda, dirigindo louvor, virando introdutor, obreiro, fazendo orações especiais, visíveis, ele não encontra o seu lugar no status quo desse reino. E se dentro de pouco tempo a fachada cair, porque 98% das vezes, e eu não nasci ontem, é fachada. Quando cai, e aí o indivíduo começa a mostrar as idiosincrasias dele, e as irresoluções. E não adianta ficar dizendo, ai, aleluia, ariandoris canturis. Porque você sabe onde é que o bicho está pegando dentro de você. Não adianta ficar fazendo simplesmente cena. Eu às vezes fico vendo na televisão os cultos cristãos, o pessoal vai para um lado, vai para o outro, só falta embalar Gabriel e Miguel, é uma coisa linda, gostosa, sedutora, maravilhosa, Jesus. Agora, eu atendo esse pessoal depois. Tem 9.000 cartas esperando lá a resposta, a maioria de dirigente de louvor. Todo mundo irresoluto. Todo mundo, eu estou transando com o filho do pastor e estou também de caso com uma garotinha do coral. O que eu faço? Será que Jesus vai me mandar para o inferno? Vocês sabem que eu não estou inventando história nenhuma. O que eu estou querendo dizer é que esse não é o problema. O problema é fazer desse o problema. Porque quando a gente faz disso o problema, a gente institui a doença para sempre na alma dos outros. A primeira coisa para que a gente fique salvo disso é aceitar que o convite está sendo feito apesar disso. Não está pedindo para você se curar para vir. Não está pedindo para você fazer uma plástica nos seus mondrongos espirituais para vir. Não se está pedindo para que você se autocure, para que seja digno do reino. Ao contrário, esse é o convite para os doentes da terra. Por isso, esse não é um convite para ninguém aqui que se sinta são. Se você se sente são, vai viver a doença da sua sanidade em outro lugar. Porque no reino de Deus, estranha e ironicamente, são convidados qualquer um. Assim como a moral, ou o bom, ou a saúde não é pré-requisito para entrar, assim também a doença, a enfermidade, a desconstrução interior ou na vida, também não é pré-requisito para colocar fora. Porque todos pecaram. E todos igualmente carecem da glória de Deus. Esse é o reino. Esse é o convite. A única coisa que tem que acontecer é surgir dentro de você a consciência de que você não tem nenhuma barganha a fazer. Você não estava com a expectativa de ser chamado e foi. Não sabia que iria ser convidado e foi. Não carregava dentro de si qualquer esperança além da vidinha pequena e atarracadamente infeliz que você viveu até agora. De repente, lhe chega um convite para o reino. E você só não tem que ter barganhas a fazer. Nem do tipo que diz, é bem adequado para mim, porque foi isso que eu estive esperando a vida inteira. E nem tampouco dizer, eu não tenho condição de ir, porque eu sou esse ser todo doente, não deve ser para mim. Ele está convidando a maus e bons a qualquer um.
Mas uma vez aceitando o convite, o que tem que surgir na consciência desses filhos do reino, convidados para a festa eterna, é que não houve nenhum critério conforme os nossos critérios. Nós é que convidamos para as nossas festas aqueles que podem nos recompensar com festas iguais, conforme Jesus disse. A gente convida especialmente pessoas que têm mais do que nós, que é para a gente ter o privilégio de que aquilo se instale no coração do indivíduo como dívida e um dia ele nos chame para uma festa extraordinária na casa dele. Jesus disse, faça o contrário. Quando você der uma festa, faça como eu. Convide os que não têm como te recompensar. Convide os pobres, os cegos, os infelizes, os mendigos. Convide, porque você vai estar sinalizando em você mesmo, sacramentalizando um evento como confissão de fé acerca do que eu fiz por ti, te convidando para a boda eterna. Então, uma vez dentro, acaba toda a medição, a comparação. Quem que é mais bonito do que o outro? Mais saudável? Não me interessa se você viveu 30 anos uma vida esfuziantemente doida ou se você ficou 30 anos no monastério. Nenhuma dessas coisas foi pré-qualificação para nada. Também não interessa se você chegou bem acabado ou se você chegou completamente acabado. Só interessa saber o que tiveste. O que te cobre? Quais são as tuas vestes? O que traz você diante de Deus? O que dá essa falsa sensação de segurança ou dá segurança verdadeira a você? É que você pode dizer que ouviu a informação da festa há muito tempo atrás e esperava apenas o dia do convite? Infelizmente eu tenho que lhe dizer que você apenas esperou muito tempo. O que você tem a dizer? Que você tem todas as qualificações agora para ser um indivíduo importante nessa festa? Ou o que você tem a dizer? Carregar a sua auto-vitimização e dizer, Jesus, o mundo já me tratou tão mal, eu venho a ti com as minhas feridas, doenças e calombos e espero que a acumulação dos meus sofrimentos se transforme agora em status no reino de Deus. Também não. Porque se a arrogância da saúde não é status no reino de Deus, a auto-vitimização também não dá status no reino de Deus. No reino de Deus simplesmente não há espaço para que aquele que se sente bom e melhor entre e fique. E aquele que se sente ruim e pior, entre e fique. No reino de Deus só fica quem está vestido. Só fica quem está vestido. Aí você diz, mas eu criei em Jesus Cristo, eu estou vestido. Sinceramente, meu irmão, eu não tenho essa certeza toda. Quanto mais eu convivo com o evangélico, mais eu vejo que a moçada não sabe nada, não criou coisa nenhuma. Na hora que o bicho pega, não fica nada. Salário atrasa, o sujeito já acha que Deus está de mal com ele. Essas questões evangélicas são pagãs. Estão no nível do candomblé, da macumba, da quimbanda. Consciência cristã é pagã. Você está vestido? Por que está vestido e trajado com as vestes nupciais? Falando sério. Quem tem esse medo todo do diabo que você tem, não está vestido com as vestes nupciais. Quem tem tanto medo de mal olhado como você, não está vestido com as vestes nupciais. Quem faz tanta barganha com Deus, olha, Senhor, vou atrasar 2 dias aqui a minha contribuição, mas vê se o senhor não pega, tá? Não está vestido com as vestes nupciais.
Quem acha que tem qualquer forma de barganha a fazer diante de Deus, quem acha que tem alguma justiça própria a apresentar, quem acha que está mais bem santificado do que os outros, porque fez uma economia de práticas malignas nos últimos meses, não está vestido com as vestes nupciais. Só fez poupança psicológica de energias que vão se transformar em compulsões e que vão brotar em alguma outra hora, porque são fruto da presunção da autojustificação, vão gerar um vulcão e uma explosão em pouco tempo. O que é estar vestido das vestes nupciais? É não ter uma justiça própria nenhuma. É simplesmente saber que dos teus caroços Deus já nem se lembra mais. Nem dos teus cânceres, nem das tuas enfermidades, nem das tuas psicopatologias, nem dos teus desvios de conduta, nem das tuas agonias e aflições, nem da realidade de quem tu és, não apenas do lado de fora, mas quem tu sabes que tu és do lado de dentro. Porque você creu e porque você se vestiu. Você creu que a sua justiça vem de Jesus. E você está vestido pela fé em Jesus Cristo. As vestes que me vestem são vestes de Jesus. Eu estou coberto com a justiça de Cristo. Ando no céu e entro. Vou ao inferno e saio. Sou filho dessa graça. E ela é tudo o que importa. Porque Jesus deixou bem claro o significado de se pensar diferente. Não deu uma de gaiato no reino de Deus, tentando entrar com as suas próprias vestes, porque você vai assistir todos os desqualificados ficarem e você ser jogado do lado de fora. Aí você diz, puxa, mas isso aí eu já fiz há algum tempo atrás. Já criei em Jesus. Também não estou falando do tempo que você levantou a mão. Fez essa aeróbica celestial. Levantei a mão. No dia 14 de julho de 92. Quem estava pregando era o irmão fulano de tal. Ah, até me lembro, na hora que tocou aquela música, surgiu aquela coisa do meu coração, levantei a mão. Não é disso que eu estou falando. Quando a gente está vestido pela justiça de Cristo, a primeira coisa que surge dentro de nós é paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz, paz. E quando você tem paz com Deus, o primeiro sintoma disso é que acaba o medo de morrer. E acaba o medo de viver. Você sabe que Deus está cuidando de você. Sua vida tem dono. E você não tem que dar explicações, as suas orações deixam de ser confissões neuróticas e apavoradas, angustiadas, explicando a Deus um dia depois do outro por que você não é quem você acha que Deus esperava que você devesse ser. Aquela aflição, diz, olha Deus, não olha para lá, não olha para cá agora não, nesse momento não, por favor, dá só um tempinho, eu prometo que eu vou melhorar, mas não desce o cacete, em nome de Jesus. Não me leva agora, Senhor, porque ainda não deu tempo de eu me libertar daquele último encontro que eu tive. Eu ainda estou com as saudades daquele tempo. Me pega numa hora deprimida e me leva para a glória. A nossa relação com Deus é joguinho psicológico, é videogame bobo. Eu estou falando do que é. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não me serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Estou falando de confiança. De saber que quem convida banca. Crer na palavra dele.
não achar que você tem coisa alguma a oferecer nesse processo, exceto beber o cálice da salvação, se deixar vestir pela justiça de Jesus. Quando isso acontece, a consciência se pacifica. Acaba aquele sentimento de inadequação, dizendo, poxa vida, o que eu estou fazendo aqui nessa festa? Deixa eu me esconder dos outros irmãos melhores e maiores do que eu. Só tem japonês no reino de Deus. Todo mundo lavado na graça e vestido por vestes nupciais. Aí você diz, bom, mas qual o resultado disso? O resultado disso é paz. O resultado disso é saber que ninguém tira você se você está vestido de Cristo. Não tem ninguém, porque aquele que poderia te tirar da festa, decidiu que fica na festa todos os que se vestirem com as vestes nupciais. Por isso, quem podia te tirar, agora diz que você fica. Mas não tente ficar por conta própria. O que nós estamos começando hoje aqui é um caminho de graça. E o que eu estou dizendo aqui da maneira mais simples que eu podia falar, porque dá para complicar muito o que eu estou falando, mas da maneira mais simples, para ver se todo mundo compreende, é que nós estamos sendo convidados para o reino de Deus. E muitos de nós já atendemos esse convite, mas ainda sofremos dessa aflição de pensar qual é a veste própria. É por isso que a religião explora tanto a tantos de nós. Porque ela vive de vender adereços, preparações, badulaques, de criar joias para impressionar, de vender mês após mês uma nova campanha, nova coisa a ser alcançada, novo objetivo, novo propósito, novo carro. O reino de Deus virou um bazar nojento. Quem quiser apenas se vestir de Cristo, da justiça de Jesus, do sangue de Jesus, e ter paz, e confiança, e serenidade, que com Deus ninguém faz barganha, assim como de Deus ninguém zomba. Ao mesmo tempo em que se pode ter a confiança de que Ele não esmaga a cana quebrada e não apaga a torcida que fumega, que Ele é o mesmo e não mudou e continua a convidar os cansados e sobrecarregados, porque Ele os alivia, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Quem quiser ainda crer que Jesus não se tornou o Baal da religião, que usa o nome dele e o nega todo dia, e que quiser se gloriar só em Jesus, e só na sua cruz, e só no seu sangue, e viver por essa paz, e aprender a viver, e aprender a morrer, e aprender a lidar com a morte, e aprender a ganhar, e aprender a perder, sabendo que em Jesus ninguém perde, a gente só ganha, porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem quiser conhecer a Deus com confiança, quem quiser ter intimidade, quem não quiser viver atormentado pelos medos do diabo, e ter uma mente guardada no capacete da salvação, vestida com a couraça da justiça, os pés calçados na preparação do evangelho da paz, empunhando o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, então deixe-se vestir pelas vestes nupciais, porque esse aparato todo está nela. É só crer. Só que aí a gente vai aprender que crer não é uma confissãozinha de fé, de credo. Não é confissão positiva. Não é essa neurolinguística evangélica. Que o cara declara o que ele não crê. Só porque ele acha que ele declarando tem poder mágico nas palavras dele. Você vai ser salvo dessa boa cumba. Para você saber quem é Deus. Quem é Jesus de verdade. Você vai ver os resultados.
a pacificação do coração, uma consciência própria, não marionetada, não conduzida por pastor, nem por bispo, nem por apóstolo, nem por ninguém, mas conforme a palavra e o Espírito, para que você tenha discernimento, para saber qual é a palavra de Deus, não importa por que boca ela esteja vindo. Se você quiser, o convite está feito. Nós todos estamos sendo chamados. A nós todos estão sendo dadas vestes de justiça, para que a gente caminhe em paz. Até aquele dia, quando nós estivermos todos juntos e o Rei chegar. Só que antes desse dia, ele chega todo dia, como chegou há 3 meses atrás para um de meus filhos. Haverá o dia em que os céus vão se abrir e todo olho verá o Filho do Homem com poder e grande glória vindo sobre as nuvens dos céus. Mas nem todos nós vamos ver esse dia assim com a coletividade humana como um todo. No entanto, esse dia chega para cada um de nós como indivíduos, toda hora. Dia 27 de março, Jesus voltou para o meu filho. O que eu estou querendo te dizer é que o reino de Deus está dentro de nós. A eternidade nos habita e está em volta de nós. Nós estamos cercados por isso. A gente vive um mundo absolutamente espiritual. E vestir-se de Jesus não é algo que a gente faz apenas para ter certeza de que vai para o céu. É para ter paz na terra. É para ter sossego aqui. Eu amo psicologia e psicanálise. Eu acho que é um instrumento extraordinário para ajudar a milhões de pessoas. Mas o meu sonho é que a mensagem da graça de Deus fosse tão compreendida, crida e abraçada, que eu, como psicanalista, pudesse atender apenas quem não sabe nada. Porque, sinceramente falando, não existe nada mais curador, nem mais sadio, nem mais libertador, nem mais desgrilante, nem mais desneurotizante, nem mais libertador de paranoias e de agonias e de aflições e de medos e de fobias, do que essa fé que não é apenas uma declaração positiva, mas é vida em nós. Talvez você não esteja entendendo nada do que eu estou falando, porque as palavras do lado de fora são as mesmas. Mas como eu gostaria de todo o coração que você visse o meu coração. Você saber que uma coisa é essa fé que se diz por aí, outra coisa é confiança. É permanecer inabalável. É andar contra tudo e contra todos. É um exército se acampar contra ti, você não se atemorizar. Porque o Senhor é contigo. O mundo inteiro pode estar dizendo que não, mas a fé pode crescer tanto que você vence o mundo com essa verdade dentro da sua alma. É para isso que eu estou convidando você. Para a gente caminhar em alguma coisa firme. Onde a fortaleza não seja nossa, mas onde a cobertura seja absoluta e indestrutível. Eu estou vestido com as vestes de Jesus. O convite é para maus e bons. Para qualquer tipo de gente. Porque Deus decidiu agora que vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Toda a carne. Velhos, jovens, moços, crianças, todos. Vai derramar indiscriminadamente o Espírito dele sobre todos. É interessante que no meio cristão até o Espírito Santo é objeto de uma pré-seleção. Dependendo do grupo, o sujeito tem que jejuar muito para receber. Ou ele tem que falar em outras línguas para testemunhar. É o cartório existencial da validade de uma visitação do Espírito Santo.
No reino de Deus não tem nada disso. O Espírito Santo nos visita, nos marca, nos habita, se transforma no penhor da nossa própria herança, até o resgate de nós que somos propriedade de Deus para o louvor da sua glória, e manifesta a presença dele em nós com dons abundantes e com fruto de vida. Agora, se você quiser, a gente está começando uma jornada. Esta semana eu vou estar falando sobre essa consciência da graça de Deus. Hoje eu quis apenas que você tivesse uma noção básica e simples desse convite para a festa do reino de Deus. Feito a maus e bons, sãos e doentes, a todos. E a única coisa que se quer é que você tire essas vestes, as suas. Pega essa porcaria toda e joga fora. Tudo isso que você acha que é o teu bem, que é o que te diferencia dos outros, mas que Deus chama de tua arrogância. Tem muita arrogância no nosso meio. Na mesma medida em que existe juízo, juízo e juízo. Se você quiser saber o quão arrogante você é, simplesmente pare e pense na quantidade de juízos que você emite, para fora ou para dentro. Pegue tudo isso e diga: Jesus, eu estou largando essa porcaria aqui. Eu quero andar vestido da tua graça. Cada irmão é um irmão. Tem irmãos menos sofridos e irmãos mais sofridos. Tem irmãos menos doentes e irmãos muito doentes. Mas nós somos todos aqueles que estamos cobertos com as vestes da graça de Jesus, com a justiça de Cristo. E eu não tenho permissão para levantar a saia do meu irmão e ver como é que ele é por baixo. Ele está justificado. E nós todos no caminho vamos ser tratados e curados. Porque aquele que nos convida para a festa é também aquele que nos veste e é aquele que haverá de nos sarar para sempre, quando o que for mortal for definitivamente absorvido pela vida. A gente está num caminho de cura e de saúde humana, espiritual, de beleza. Daqui a uns meses você vai olhar para trás, nem vai mais conseguir lembrar como é que você, no dia de hoje, ainda estava preso a tanta angústia pequena, tanta projeção, tanta sombra, tanto fantasma, tanto medo, tanta fobia. Isso tudo vai sair. Agora eu queria começar pelo começo. Eu queria convidar você a jogar fora as suas vestes. Aí você diz: puxa, eu não vim para uma sessão de nudismo. Exatamente para isso que você veio. Pode ficar vestido, mas jogue fora as suas vestes. O que você chama de as minhas vestes? O que é aquilo no que você se jacta? Você quer ver quais são as suas vestes? Pense o seguinte: existem dias bons e existem dias maus para você morrer? Para a maioria de nós tem. O cara diz: hoje eu não gostaria que o Senhor me chamasse. Existe a boa hora para oração de poder? Se hoje eu não estou pronto para fazer. Tive uma discussão horrível. Sentimentos horrorosos. Você ainda está falando da sua justiça própria. Se para você existe um dia em que você está bom para Deus e um dia em que você está mal para Deus, eu vou lhe dizer, você está mal para Deus mesmo. Porque eu estou mal para Deus sempre, por isso é que eu estou bem para Deus sempre, porque eu estou vestido da justiça de Jesus, então tanto faz como tanto fez. Agora o extraordinário é que uma vez que você se veste da justiça de Jesus,
E você não tem mais justiça própria, senão aquela que decorre da fé que você tem nele, e de que está feito, consumado, acabado, e tudo foi voltado e feito benefício em seu favor, de modo que tudo quanto é de Cristo é meu. Não nos bons dias, mas todos os dias e todas as horas. Esta é a fé, esta é a salvação, esta é a segurança, esta é a confiança. Aí quando eu creio nisso, processos começam a ser deflagrados em mim. De repente eu boto a mão e digo, onde é que andava aquele caroço? Vai sumir, você não vai nem ver. São curas silenciosas. De repente você começa a descobrir que as suas fobias já não estão presentes. Os seus medos vão desaparecendo. Que as suas inseguranças vão dando lugar a uma solidez, mas que não se jacta em si mesma. Mas para isso você tem que começar a tirar a roupa. A pegar essa coisa toda e jogar fora e dizer, Jesus, eu vou caminhar confiando. Vamos ficar em pé e vamos orar. Olha aqui, eu não tenho nada para te dar. Já está feito. Eu estou aqui só dizendo a você, tome posse do que é seu em Cristo. Agora, estranhamente, eu estou lhe dizendo também que você tem que tirar algumas coisas, jogar fora. Isso não tem nada a ver com o seu cachimbo, nem com as roupas que você gosta, nem com as comidas que você aprecia, nem com o vinho que você bebe, nem com as músicas que você curte. Nada a ver com isso. Tem a ver com a tua arrogância religiosa, com essa criancice horrorosa de pensar que um lugar é poderoso pela quantidade de gente que pula nele e que sua nele. Meu querido, nenhum lugar é poderoso. Poderosa é a palavra de Deus. E poderosa ela será se ela produzir fruto de vida em você. Se ela não produzir vida em você, é só gritaria. Se não gerar consciência, segurança, liberdade, estabilidade, possibilidade de viver em paz e morrer em segurança e servir a Deus por nada e receber de Deus o que Deus quer me dar e andar nessa confiança que não inveja e não se compara. Aí eu vou começar a experimentar o que é paz de Deus na terra. Então a primeira coisa é jogar fora essas ilusões. E se hoje à noite aqui, ouvindo essa palavra simples que eu podia estar pregando ali na praça pública, vocês me conhecem e sabem que Deus me deu uma mente que eu podia fazer uma viagem 1 bilhão de vezes mais complexa do que essa. Eu estou querendo ser simples, para ver se ninguém diz que não entendeu. Mas se Deus falou com você, se Ele falou mesmo, se o Espírito de Deus te deu convencimento, testemunho, de que o que eu estou dizendo aqui é verdade, não apenas uma verdade universal, mas que tem aplicativos profundos na sua vida. E que hoje é dia de tirar vestes religiosas, vestes morais, vestes de arrogância, de conhecimento, vestes de presunção de poder. Joga tudo isso fora. Ou quem sabe as vestes da sua autopiedade, dessa coitadinha que você se tornou. Que Deus tem que te ouvir porque você a cada dia se apresenta mais arrebentada, de propósito, que é para ver se Ele um dia se condói. Eu não tenho moeda nenhuma de troca para com Deus. Nem as minhas virtudes e nem as minhas desvirtudes servem. Nem os meus esforços para Deus e nem as minhas doenças em mim mesmo, nenhuma delas serve para eu trocar nada com Deus.
eu só tenho que estar vestido. Deus só tem glória quando eu me desvisto e aceito ser vestido com as vestes da graça de Deus em Jesus Cristo. Quando eu creio nisso, e aí o diabo emudece. Acabou o papo com o inferno. O diabo seca. Ele não tem mais alimento na tua vida. Você está morto e ressuscitado com Jesus Cristo e assentado nos lugares celestiais em Cristo, apesar de viver na terra as ambiguidades do tempo presente. O escrito de dívida que havia contra ti, que constava de ordenanças, muitas ordenanças e muitas dívidas. Esse escrito foi rasgado de alto a baixo, encravado na cruz. E os principados e potestades foram despojados e expostos ao desprezo, porque Jesus triunfou sobre eles na cruz. Essa justiça é tua. Esse triunfo é teu. Essa paz é tua. Essa graça é toda tua. O benefício dessa vida te foi concedido. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, se você ouviu a voz de Deus hoje e você está dizendo: Jesus, eu quero jogar fora hoje muita presunção minha, jogar mesmo para sempre as coisas das quais eu me orgulhei, me jactei, e que eu vejo que são apenas fachada para os outros que se impressionam, mas diante de Deus e diante de ti eu sou um flagrante. Isso não me veste, é trapo de imundícia, é afronta ao teu olhar de fogo. Por isso eu quero jogar isso fora e quero me vestir das vestes de Jesus. Também há aqueles que dizem aqui: eu não tenho condição de ir. Me cura primeiro, Jesus, para eu ir. Jesus está dizendo: eu vou te vestir primeiro para depois te curar. Mas vem agora, porque eu estou convidando a todos, para que a minha casa fique cheia. Se você ouviu a voz de Deus, com aplicativos que só o Espírito Santo sabe quais foram os que realizou no coração de cada um de nós individualmente. Mas se você ouviu para você, e se a voz de Deus chegou, retumbou, ecoou, constrangeu, convenceu e se tornou imperativa para você agora, sem querer saber os seus antecedentes, só querendo saber o momento de hoje à noite. E a verdade que se instala agora, nesse dia chamado hoje. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse até aqui à frente. Eu quero fazer uma oração com você. Ó Senhor Jesus, nós não estamos aqui para mais uma reunião. O Senhor sabe que eu não tenho saco para reunião nenhuma mais. Já tive todas as reuniões que eu podia ter na minha vida. O Senhor sabe. O Senhor sabe o que aqui interessa. O Senhor sabe o que me interessa. O Senhor sabe que eu não tenho nenhuma necessidade de afirmação humana de nenhuma natureza. Ao contrário, até me cansa. Fiquei intoxicado disso. O Senhor sabe que não tem grupo maior, nem grupo menor, nem gente bonita, nem gente feia, nem inteligente. O Senhor sabe que impressão por impressão eu me tornei completamente desimpressionado. Eu estou aqui por causa do teu reino, para mim, para os meus irmãos, pela esperança
de que as nossas consciências sejam iluminadas, de que o Espírito se derrame sobre nós e a gente tenha coragem de conversão profunda. E a mais profunda dela é ficar nu, é jogar fora todo esse aparato, todas essas nossas armaduras, todas essas máscaras e maquiagens e tapumes e performances e scripts tão previsíveis e feinhos. Pelo amor do teu nome, vem, tira isso de nós. Ajuda cada um aqui hoje a jogar fora sua própria justiça própria e assumir aqui o lugar da conversão verdadeira, que começa por desistir do juízo, que começa por perdoar aqueles que nos devem, assim como tu tens perdoado as nossas dívidas. Senhor, nós estamos aqui para tentar caminhar todo dia na boa nova do Evangelho e sabemos que tu és conosco e serás. Confirma a tua palavra por meio de sinais, de prodígios e de maravilhas. Para que o deprimido, crônico, encontre a tua graça e seja curado. Experimente o poder da ressurreição e seja levantado. Nós te pedimos por aqueles vícios da alma, a alma viciada em amargura, em queixa, em murmuração, em pessimismo, ácida, peçonhenta, venenosa, ou auto-vitimada, ou manipuladora. Vem, Jesus, cura a nossa alma, liberta-nos desses vícios antigos. Também converte-nos dessa fé crédula, dessa fé que acredita em Deus, para aquela fé que não acredita em Deus, porque isso virou coisa de criança, para aquela fé que conhece a Deus, que anda com Ele, que conhece, é conhecido, que confia, que não teme. Por favor, Jesus, vem e realiza o que é genuíno em nós, o que é verdadeiro. Nesse tempo de tanta purpurina, de tanta bola de sabão em culto, de tanta shekinah pré-fabricada, de tanta euforia da carne, derrama sobre nós a alegria do Espírito. Faze vir sobre nós línguas de fogo verdadeiro, do Espírito, que nos põe a falar não línguas inventadas, aprendidas no IASIG da igreja, mas aquelas línguas do Espírito que edificam a quem fala, e que curam também a alma, abrem o inconsciente, derramam os vapores contidos para fora, as lavas saem, e a alma é aliviada, e o espírito edificado. Coloca na nossa boca a palavra da profecia, que ela seja viva, e que ela traga cura aos que ouvem, e suscite fé genuína. Por favor, também realiza um grande bem sobre as nossas casas, os nossos filhos, nossas famílias. Por favor, ajuda-nos todos a sermos libertos na verdade. Livra-nos da tapiação. Por favor, faze algo teu, para a tua glória, para o teu louvor. Toma essa pequena semente que está aqui e edifica
Não algo que seja grande aos olhos dos homens, mas que seja coluna no teu santuário, que permaneça,